Quando Deus faz promessa a Abraão, anima Abraão, Abraão ainda não era pai, mas Deus estava ali, aleluia, fortalecendo, edificando o coração de Abraão para não desfalecer. Aleluia, mas nós vemos aqui, igreja, que Deus, Ele deu a terra, Ele deu a tribo nas mãos de Abraão, que era da terra de Caleb. Caleb não era israelita, igreja, ele era do outro povo. Ele era de um povo incrédulo, era de um povo de coração endurecido, mas ele fez a diferença naquela tribo quando ele verdadeiramente se pôs a adorar e louvar o Criador do céu e da terra, que foi o nosso Cristo Jesus. Amém, igreja? Onde é que está, pastor? Lá no versículo 17. Gênesis capítulo 15, versículo 17. Deus faz um pacto com Abraão, é o tema. E sucedeu que, pondo o sol, houve uma escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou pelaquela metade. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho te dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. 19. O nome das tribos que estavam na terra: e eu, Quinaneu, e o Quinezeu. Quinezeu era a descendência da tribo de Caleb. Caleb era dessa tribo. Quinezeu. Não é, pastor? Quinezeu? Caleb era desta tribo. Mas Deus está fazendo a promessa a Abraão, queria dar aquela terra a todos na mão de Abraão, para que viesse ser possuída pelo povo de Israel. E os Academoreu, e os Eteu, e os Filisteus, e os Refaíns, e os Amoreus, e os Cananeus, e os Gigaseus, e os Jubeseus. Quer dizer, igreja, Deus fez uma promessa que iria dar todos na mão do povo de Israel para ser destruído, para ser tomada a posse deles. Mas como nós vemos, estava ali quem? Caleb, um homem que se converteu como Raabe. Quem conhece essa passagem bíblica sabe que Raabe era de outra nação, ela era de uma tribo que não adorava o Senhor, mas sim idólatra. Uma mulher que não vivia, não era da descendência de Israel, mas estava ali naquele local, que se converteu por guardar quem? Caleb, que estava no meio como espia, e outros. Caleb já fazia a obra do Senhor. Caleb estava ali pelejando. Quando ele soube da terra do gigante, quem foi a favor só foi Caleb e Josué. Muitas das vezes nós estamos passando por lutas, nós estamos passando por dificuldades, estamos passando por provas, por enfermidade, por portas fechadas, e você abre a boca e diz: eu não vou conseguir. Mas Caleb, ele não quis saber o tamanho do gigante, mas se ele disse: a terra é boa, se o Senhor nos deu, é nossa. Toma posse, seja um descendente de Caleb, para adorar e louvar e agradecer o nome do Senhor, não importando para onde você foi chamado, mas adora, crê e tenha fé no nome de Jesus, porque nós somos mais do que vitoriosos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Caleb, igreja, foi um homem de fé. Era um filho de Josanel, um povo que cresceu, e não dos israelitas. Foi um homem escolhido para ser um dos espiões quando for olhar a terra. Aleluia, Deus, todos, quando viram o gigante,
todos desfaleceram. Queriam até voltar atrás para o Egito. Ah, Moisés, sabe, Josué, tu tirou nós daqui para nós perecer. Do mesmo jeito que fizeram com Moisés. Toda vez que quando aparecia uma luta, que parecia uma dificuldade, o povo murmurava. Não acreditava que quem estava operando não era o próprio Deus, o Criador do céu e da terra. Mas sempre murmurava contra Deus e contra o homem de Deus, Moisés. Assim do mesmo jeito, contra o homem de Deus, aleluia, glória a Deus, Josué. Glória a Deus, louvado seja. Quer dizer que sempre o povo veio sempre murmurando contra Deus, blasfemando o nome do Senhor. Como nós vemos esta passagem bíblica, glória a Deus, louvado seja, de Caleb, como nós estávamos vendo, lá em Samuel capítulo 25, este homem que era duro de coração e maligno nas suas obras, aleluia, da descendência de Caleb, aleluia, não que ele vinha, pastor, mas por que ele era assim? Porque ele, a descendência dele era maligna, não se converteram ao Senhor. Mas sim, Caleb se converteu. Muitas das vezes nós vemos nas Santas Escrituras, nós temos até uma passagem bíblica lá no livro de Ezequiel, capítulo 18. Vamos abrir lá, igreja? É depois de Isaías, depois de Jeremias. Eu gosto de ver essa passagem bíblica. Ezequiel capítulo 18, na igreja achar, a igreja me disse que eu vou dizer onde é o versículo. Achar? Lá no versículo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 9. Ezequiel capítulo 18, versículo 9 e diante, só para nós vermos aqui. Eu acho que é mais ou menos aqui. Eu vou lendo, a igreja vai acompanhando. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a vontade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Caleb era um homem temente a Deus. Deus levantou a esposa de glória a Deus. E Nabal, Abigail, do coração quebrantado, para dar livramento ao seu esposo. Como nós vemos aqui, lá em Ezequiel 18, nós vemos que o segredo da revelação da palavra é guardar a palavra, viver a palavra. Versículo 9: e se este gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir os aflitos e necessitados, e praticando roubos, e não tomar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e a emprestar com usura e receber demais, porventura viverá tal homem? Não viverá. Todas estas coisas são abominações, ele fez. Certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. Versículo 14: eis que se ele gerar um filho, aí a igreja para um pouquinho e olha esta passagem.
vai ser o filho do homem mau, igreja. Vai ser o filho deste homem roubador, deste homem sanguinário, que vai nascer, igreja. Ele é mau por completo. Caleb não era bom, e o homem de fé que se converteu da tribo da mesma descendência deste homem, Nabal. Ele foi um homem bom, Nabal era um homem mau. Mas nós vamos ver aqui nas Santas Escrituras que este homem mau vai ter um filho, vai ser pai. Aí nós vamos ver, vamos compreender o que é que significa. Muitas das vezes, eu, para me poder entender esta revelação na palavra de Deus, eu li várias vezes. Eu preciso só Jesus mesmo me revelar. Você viu que nós vimos tudo que o homem mau faz, e ele não viverá e não terá salvação em Cristo Jesus. Aí Deus faz a parábola como ele fosse ter um filho. Eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os seus pecados que seu pai fez, e vendo, mas não comete coisas semelhantes. Deu para a igreja compreender agora, igreja, na palavra? Amém. Porque muitas das vezes, quando nós lemos, nós e o Espírito Santo de Deus, nós não compreendemos. Mas quando tem um hino, que você está a ouvir, acompanhar, que vem só um pouquinho pelo entendimento do Espírito Santo de Deus, aí você vai compreender o que está escrito. É o filho deste homem mau. É o filho deste homem mau. Poderia ser o filho de Caleb, descendente de Caleb. Por quê, pastor? Porque nós sabemos nas Santas Escrituras, filho de Samuel, homem de Deus, falava com Deus, andava com Deus, mas foram os juízes que não foram dignos de ter posse de ser juízes, porque eles se corromperam. Filho de Eli, filho de sacerdote, criado e nascido dentro da casa, dentro do templo do Senhor, mas faziam tudo o que era o contrário do que o seu pai fazia. Quer dizer, a palavra da revelação de Ezequiel, no capítulo 18, Deus está falando por parábola, se o filho daquele homem mau vai ser mau também. É aonde a pessoa se engana. Muitas das vezes nós vemos um filho do homem mau, ele vai ser do mesmo jeito do pai. Mentira de Satanás. Porque o filho não pode levar a culpa do pai, nem a filha a culpa da mãe. Além, minha mãe poderia ser santa, uma serva do Senhor, e eu poderia não prestar, mas eu poderia não ser a filha. Meu pai poderia ser um homem de Deus, eu também poderia ser um homem que não prestasse. Como nós vemos nas Santas Escrituras, igreja, glória e louvado seja o nome do Senhor. Caleb se converteu, temeu a palavra de Deus, teve fé e foi mais do que vitorioso, porque ele entrou na terra prometida, ele e Josué. Aleluia. Se nós vemos lá onde nós estávamos em Gênesis, a mão de Deus vai pesar sobre aquele que blasfemaram o nome do Senhor, e a ira se levantou e todos pereceram antes de entrar na terra prometida. Foi só Josué, a descendência de Josué e a descendência de Caleb, e poucos entraram dentro da terra prometida, e muitos que estavam ali também que entraram, que eram peregrinos, que se converteram ao Senhor, e muitos entraram que não eram de Israel, entraram na terra prometida. É como nós vemos, nós estamos buscando a terra prometida, a salvação em Cristo, mas viemos de fora, e se converter e viver verdadeiramente na palavra de Deus, conforme a palavra de Deus, aleluia, ele vai estar junto com nós sim, na salvação do reino celestial, porque se converteu em Cristo Jesus. Porque é que a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando ele está falando para os seus discípulos, aleluia, Deus, muitos primeiros serão os últimos, não vão entrar. Aleluia, os primeiros não vão entrar, e os últimos são aqueles que vêm, que conhecem, que se convertem em Espírito e verdade e tomam posse da palavra, vai ser os primeiros que vão entrar. Vamos continuar aqui só para nós pegar um pouquinho, igreja.